Cataratas do Iguaçu, uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Explore comigo toda a beleza do Parque Nacional Iguaçu, na Argentina. Em mais um passeio incrível aqui no Trips e Flix. Bom dia, são 6h55 e vamos partir então para a nossa aventura do dia. Vamos lá? Vamos pegar um ônibus até a cidade de Puerto Iguaçu, na Argentina, e mostrar tudo em detalhes para você. E pegamos então esse ônibus, ele vem de Cidade del Este, é bem velhinho o ônibus, mas tá valendo, né? Chegando na aduana argentina, todos descem do ônibus para apresentar a documentação. Esses foram os trâmites aqui da Argentina, a apresentação da carteira de identidade, não pode ser CNH, tem que ser a identidade, e agora vamos retornar aqui ao ônibus. Não precisa pagar nova passagem. O processo é bem simples e rápido. Chegamos a Puerto Iguaçu. A gasolina está mesmo preço de Foz do Iguaçu. Aqui, chegamos então no terminal, são 8h05. Vamos procurar então o nosso ônibus aqui para as Cataratas. É a empresa Rio Uruguai quem faz a viagem e o guichê é o último. Aceitam tanto pesos argentinos quanto reais. Saber aqui a volta. Então nós temos de hora em hora. Bom, o próximo ônibus sai em 15 minutos. Só que eu tenho que trocar dinheiro para poder entrar lá no parque. Eles aceitam cartões de crédito, mas eu já trouxe aqui o dinheiro para ser trocado. Lá me indicaram então uma quadra para poder trocar o dinheiro. Não consigo achar, né? Tenho poucos minutos aí. A casa de câmbio é essa, Austral. Peguei uma pequena fila, mas consegui trocar o dinheiro a tempo. A gente sai com um bolo de dinheiro na mão. De volta ao terminal e dentro do horário. Eu já comprei ida e volta, né? Então cada bilhete aqui custou 3.500 pesos. Cobraram então R$50 pelos dois. Pelo jeito vai atrasar, né? Falou em 15 minutos, mas já passou. Um rolezinho aqui pelo terminal rodoviário. Aqui Cataratas Brasil, também do Rio Uruguai. Aqui o busão aí que vai
Para Foz do Iguaçu. Empanadas. 6 empanadas. 6 empanadas, mais ou menos ali uns 20, quase R$ 25, né? E tem um desayuno. E sanitários vai ter. Lá dia. Isso aí. E são 8h30, estamos saindo aqui do terminal de ônibus de Porto Iguaçu. O ônibus está bem barulhento, mas estamos a caminho então das cataratas. Tem um semáforo bem na saída ali do terminal. Atrasa bastante. O ônibus tem ar-condicionado. E aqui, para esse calor que já está fazendo agora de manhã, olha, essencial, né? E saímos e ficamos parados aqui no semáforo de novo. Umas imagens aí da cidade no seu cotidiano. Uma loja ali só de cuias e térmicas. É, que precisa, né? Tá aí, eu contando dinheiro. São tantas cédulas que a gente fica sem noção do valor dessa moeda. O trânsito aqui é bem lento. A avenida principal aqui ela é estreita, cheia de lombada e cheia de semáforos, então demora. O ônibus também é bem barulhento, não sei nem como é que tá saindo o áudio aí. Mas se tiver muito ruído, peço desculpas porque não tem jeito. Saindo da carreteira e entrando no acesso ao parque. Chegamos! Aqui é o Parque Nacional Iguaçu, as Cataratas Argentinas. Vamos lá pegar aqui o bilheteria.
Os ingressos gerais estão ali, ó. Você quer acelerar, o pessoal tá chegando meio lerdo aí. Les informamos que el circuito Garganta del Diablo está temporalmente cerrado al público. Para obtener información sobre el parque, A Garganta do Diabo está circuitos habilitados, fechado. visite preços, el centro então. de interpretación. Informamos que Legal, residente. para mais informações sobre o Parque Nacional visite o Centro de Interpretação da Cultura Retrato. Olha o céu, né? Deu uma fechada. Nem que a previsão já estava mostrando isso. Aqui na fila dos ingressos. E só um caixa aberto. Aqui eles aceitam cartões de crédito. E não aceita pagamento em real, nem em dólares. Tem que ser pagamento em pesos. Olha a mosquitada aqui. Estão atacando. Estamos aqui com o ingresso no Parque Nacional. E vamos acessar aqui o lugar. Um mapa bem legal. Já tira até uma foto do outro. E aqui são as catracas. Vamos lá. Nos. Graças. Bom, é isso, né? Estamos oficialmente aqui no Parque Iguaçu. Parece que tem um monte de gente já caminhando. Mas espero que o tempo dê uma ajudada, né? Bom, depois a gente dar uma conferida aqui nas instalações. Bom, o passeio aqui dentro ele é bem mais extenso, né? Então a gente tem que ter cuidado no tempo. Aqui é a estação central, é lá na frente. Aí, ó, sanitários. Vamos conferir então se vai ter água também, né? Que isso é importante no passeio. Olha que legal as poltronas ali. Hoje está tranquilo porque tenho grupos. E essa semana foi 12 países diferentes. Aqui é uma área de convivência. Tem lanchonete, banheiros. Bom dia! Geraldo! Ali é o território de uma nação indígena. E aqui então vamos nos encaminhar para o passeio. Bom, aqui o trem ele é pago à parte. Já está nesse parque aqui, vamos fazer um contato mais amplo com a natureza, então vamos caminhando, como sempre, né? Caminha bastante aqui. Olha lá, então nós vamos aqui para o Sendeiro Verde, que é à direita.
Eu achei também o trajeto muito curto pra gente pegar o trem. Então, nada melhor do que uma caminhada, que é muito mais ecológica, né? Inclusive para o bolso. Vamos lá. Aqui, o Sendeiro Verde. Uma trilha de 655 metros. Pra que pegar trem, né? Vamos lá. Contemplar essa natureza. São 9 horas e 19 minutos. Se você aqui comigo no Tríplice Flix. E mais um passeio espetacular. Uns painéis informativos e educativos. O caminho aqui é todo desse calçamento. Facilita bastante, né? Porque é muito úmido. E só, vamos fazer um contrato, hein? Vamos chegar lá nas cataratas, aí você vai fazer uma abertura para eu poder mostrar aí com meus amigos e amigas aqui do Tríplice Flix. Aí caminhar por essa mata aqui, revigorante. Um frescor, essa umidade também que torna agradável aqui sob a copa das árvores. Apesar de o sol estar encoberto, ainda assim amanheceu bem quente e relativamente abafado. Agora, sob as árvores está bem mais refrescante. Há uma inspiração aí para nossa caminhada pelo Parque Iguaçu, aqui na Argentina. Roteiro internacional no Tríplice Flix. Só o barulhinho aí das cigarras. A natureza. Aqui a gente está passando por uma área pantanosa. Tem um cruzamento de trem ali na frente. É o trenzinho que faz o circuito interno. Lembrando que se nós pegássemos o trem, ia descer ali na frente, Estação Cataratas. Olha lá, trenzinho chegando, ó. Vai chegar na frente do trem. Não vejo vantagem nenhuma de pegar o trem. O trajeto é tão curto, 650 metros. E a gente já está chegando aqui na estação. Só se estivesse realmente muito cansado para pegar esse trem. Mas mesmo assim, bom, aqui nós temos o circuito superior e o circuito inferior. Vamos começar primeiro pelo superior. A frequência do trem a cada 20 minutos e a estação Garganta do Diabo está fechada. Dá uma aceleradinha que o pessoal vai começar a descer. Vai ficar um inferno aqui. Bienvenidos a la estación Cataratas. Se quedan todos aquí, por favor. Deciden, avance hacia su salida más cercana. El tren vuelve, el tren regresa a la estación central Sendero Macuco.
paseo Ah, superior, aquí. paseo inferior. Ambos circuitos comienzan Começar aqui no metros. Sí, la estación. circuito superior. Paseo inferior, ambos circuitos. É uma praça de alimentação também. Ó, sinalização inclusive pra gente não entrar aqui. Que aqui é o retorno, né? Nossa. Barulho dos helicópteros aí para voos turísticos. Isso é lá do lado brasileiro, né? Um aviso aí para você não alimentar os bichinhos. Os bichinhos são selvagens. Ó, barulho da água. A gente vai enjoar de ouvir esse barulho, mas é muito legal. Bom, aqui nós temos o circuito superior, 1.750 metros, e o circuito inferior. Vamos então pelo circuito superior. No horário de fechamento, 16h45. E aqui a gente já entra no sentido obrigatório. E dessas águas, nós vamos ter a beleza das cataratas. Sinalização boa, né? Salto Hermanas. On the right side, Graças. just in case. So the ones who are in a rush, they will pass. Indicação aqui das árvores nativas. Isso é uma passarela de metal. Um gradil aqui no piso. Corrimãos de madeira. Escutando o barulhinho dos macaquinhos. Ó. E aqui o primeiro salto. Salto dos Hermanas. Aqui de cima é meio ruim de ver, né? O legal é lá de baixo. Vamos continuar. Isso aqui é a parte inicial, né? Então não tem muito que a gente vê. A gente está aqui na parte de cima. O ideal é ver ali da parte de baixo. Tem um spray d'água ali. Vamos nos molhar. Mas não se preocupe. Trouxe uma capa de chuva. Para você também. Aqui já umas belas imagens do Salto Chico. É um volume de água surpreendente.
No, no sé, guarda. Vamos continuar nosso passeio aqui. Tem muita coisa ainda pra gente ver. Olha só, os pequenos saltos. Mibiguá e o Salto Bossete. Então a saída, então vamos reto. Lá é o lado brasileiro, né? Temos o Hotel Cataratas, a escadaria ali, a gente desce para os macucos. Hoje está com as águas bem turvas. Vamos ver lá o lado brasileiro. Para ver o mirante ali. Vamos continuar a nossa visita. Esse daqui é o Mirador Vista Salto San Martín. Adri, vengan de una que les saco acá. Porque tiene que no sabía que está Caminhando aqui pelos próximos miradores. Ayer andamos y no sabemos dónde estaba. Tem mais um painel informativo. E tá bem lotadinho aqui, né? Olha só o que a força das águas fez. Foi dezembro de 2023 ou 22, retorceu tudo ali. Por isso que Garganta do Diabo tá fechado. Bela imagem, né? ahí. Força das águas. E vamos continuar o nosso passeio. Vamos seguir o circuito, né? Que é o sentido único. Aqui, próxima atração, nós temos 3 saltos. Salto Bossete, Salto Eva e o Salto Adão. E o sol, tá? Olha, 2 helicópteros voando. O sol tá chegando aí.
proporcionar para você imagens ainda mais incríveis. Então, primeiro aqui nós vamos no Salto Bosset, aqui à nossa esquerda. Aqui, Salto Bosset. A gente pode perceber que ali embaixo ainda tem plataforma que não foi feita a manutenção desde a última grande vazão que destruiu muitas passarelas aqui. Opa aí, a leguminosa. Tem mais uma. Vamos lá, continuar no circuito. Seguindo aqui o caminho único. Aí, tá ficando bom, hein? Olha o passeio do macuco lá embaixo. É um paraíso, né? Tá meio seco por aqui. Próximo é o Salto Mbigua. Pegando a fila aqui, né? Já começa o spray d'água. Olha, aqui é a parte mais concorrida. E é disputado esse ponto aqui, né? Olha só, a imagem também belíssima. Oh, vale a pena. É bem disputado, mas ainda assim não é
tão movimentado quanto o lado brasileiro ali, que às vezes com uma muvuca se demora para conseguir um bom ângulo de foco. Na continuação da experiência. Esse foi o salto Mibguá. Vamos agora ao São Martin e a saída. Ai, meu Deus. Que passeio aqui pelas cataratas do lado argentino. Vale o like, né? Então, vamos lá, deixa o seu like aqui. Compartilhe esse vídeo, comente o que você está achando do nosso passeio virtual. Isso incentiva o nosso trabalho. Um helicóptero lá, nos seus sobrevoos panorâmicos. Quando o canal chegar a 1 milhão de inscritos, eu vou comemorar aqui, nesse passeio de helicóptero. Configura. Vai demorar um pouco. Esse é o salto São Martin. E aí, belíssimo salto São Martin. E toda a sua amplitude. Belíssimas imagens. O tempo está colaborando. Beleza. Tenemos que mirar para acá. Saindo então aqui do salto São Martin para continuar a nossa trilha de descobertas aqui nas cataratas do lado da Argentina. Esse foi o circuito superior. E ainda temos o circuito inferior. Então, fique comigo. Vamos caminhar juntos aqui pelo Parque de Iguaçu.
pelo sentido obrigatório. Se quiser retornar, tem que fazer todo o circuito de novo. Até que não é tão longo assim, né? As áreas. Ah, borboletinha. Oi. E o próximo passo vai ser tomar um banho. Vamos nos molhar no circuito inferior. Mas esteja preparado, hein? Deixa eu acelerar aqui para fazer uma outra passagem. Human being, you've got all the robots and everything to it. Oh, yeah. So there's Pronto. Aí sim, né? Caminho livre. Tô com uma mochila aqui cheia de equipamentos. Um pouquinho só de comida. Dessa vez com água. Então, melhora a situação. Bom, chegamos agora ao caminho comum. Vamos agora para o circuito inferior. Esse aqui é o mesmo caminho. Outra coisa que difere ali na hora da bifurcação. Lá, Departamento de Incêndios. Comunicações. Vamos. Ahora el humano nos va a decir para hacerlo mejor, no todo. Bom, esse daqui é o circuito superior, que nós já vimos. E vamos ao circuito inferior. Olha lá. O rampa, o escadarias e o pátio de comida. Vamos iniciar então o nosso circuito. Tem até um farol. Então esse circuito tem uma extensão de 550 metros, que a gente acabar se molhando bastante. Aqui é uma área aqui de parada, mas a gente não para, a gente vai caminhando. E você vem comigo. Aqui é a parte um pouquinho mais trabalhosa. Tem um monte de escada. E aqui agora é uma beleza, né? Descendo, todo santo ajuda. Agora para subir. E vai, um monte de escada. Olha lá, atenção, ó. Você pode descer escorregando. Não, né? Cuidado para não cair. Por isso que estou usando o corrimão. Mesma coisa, né? É um circuito só para ir e outro circuito só para subir. Só que o pessoal não viu um outro circuito ali. Olha, parece até uma serpente envolvendo a árvore. Temos uma praça de alimentação, à vista das cachoeiras. Horários. E vamos ao passeio inferior.
Então aqui era até 550 metros e agora nós temos um circuito de 2.500 metros. Aí já um pouquinho mais longo. 2.500 para ir, creio que mais 2.500 para voltar. É uma bela de uma caminhada. Ou não sei se o circuito conta justamente a entrada até a saída. Vamos descobrir isso juntos. Os grupos ficam parando aqui ao mesmo tempo. La parte donde se mojan, que mañana seguramente se van a mojar allá, ¿sí? Alguns saltos estão fechados, porque a passarela caiu. Ó, furacão, hein? Em homenagem a Álvaro Nunes, cabeça de vaca, o descobridor aqui das cataratas. Primeiro europeu a chegar aqui nas cataratas. Cabeça de vaca, ele estava procurando um caminho aqui por dentro da América do Sul até o Peru e se deparou com essa maravilha pelo caminho. Olha só os morceguinhos. Agora de manhã, meio impossível encontrá-los. Vamos lá, né? Seguindo aqui no circuito inferior. Uns mirantes agora mais legais. Perder um tempinho aqui. Desfrute dessas belas imagens da Garganta do Diabo. São 150 metros de largura e 80 metros de altura. Simplesmente maravilhosa visão. Esse aqui é o Mirador El Peñón. Coisa linda, né? Esse não, esse. Que imagens. Vamos aqui caminhando. Vamos chegando mais próximo ali as principais quedas. Que são os vendedores de fotos. Ficam nos lugares mais bonitos. Olha o arco-íris pra você. Falei que a gente tinha um acordo aí com o sol. Aí. Viu? Porque a gente tem que caminhar rápido para chegar nesses pontos e ficar contemplando. Mais tranquilidade. Olha que queda. Vamos ver de pertinho?
Olha lá o Mirador San Martín, que nós estávamos até há pouco tempo. Legal, né? A gente vai circulando aqui. Licença. Oh, perdão. Opa, licença. Olha só. Ah, o arco-íris está aparecendo agora. Saiu o sol. Ó. É, ó. O arco-íris. Como já era de se esperar, aqui o circuito inferior ele tem as vistas mais belas desse passeio pelas cataratas. Por isso que a gente deixou por último, para poder aproveitar bastante. E pouca gente também, né? A gente consegue então com calma ter esses belos momentos. Infelizmente aqui o acesso está fechado, né? A gente viu lá de cima que aqui a passarela tinha acabado de ruir. É uma pena, né? Vamos voltando então. Sinalização da saída. Que pena, a gente ia chegar bem perto ali da queda. Bom, nessa visita então temos alguns passeios que estão fechados por motivo aí de manutenção e o principal deles, né, a Garganta do Diabo. Vai fazer falta, mas é um incentivo para retornar uma outra data com você aqui nessa beleza de parque. Opa, a gente tem um caminhozinho aqui, ó. Vamos lá, né? Só faltou sinalização. Uma pequena queda. É o salto Chico ou salto Chico para os brasileiros. Olha que coisa, hein? Isso aí, salto Chico concluído. Quase na hora de tornar aqui. Um circuito. Num passeio como esse, cheio de detalhes, a gente tem que ter muitas baterias. Bateria, power bank, cartões sobressalentes, porque captar todas essas belezas ali exige muito, mas a recompensa é maior ainda. Poder rever e mostrar para você todo esse contexto incrível aqui do passeio. Agora vamos começar o banho, né? Começar a molhar aí. Para você que vier para cá, lembre-se,
Se quiser se molhar, tem que trazer uma capinha de chuva. Aqui é um ponto que molha mais ali. Vamos em frente, Chico. Legal que a gente pode ficar mais próximo aí das quedas. É lógico que elas não são tão fortes assim, né? Mas é uma interatividade muito legal que esse parque oferece. Sem contar que o circuito é gigante. Acho que para ter um circuito grande assim lá no lado brasileiro, só fazendo mesmo o Macuco, né? Aquele passeio que é pago à parte, o Macuco Safari. Eu, inclusive, já fui. Você pode até conferir na nossa playlist como é que foi. O circuito completo é de 2.500, contando desde a entrada até a saída. Então não é assim uma grande caminhada. E é muito agradável, né? Porque mesmo agora que o sol saiu, a gente está num sombreamento aí bem refrescante. Bom, aqui então nós chegamos. Aí, então. Aí tem as lanchonetes. Aqui a saída do passeio inferior e aqui é a entrada para o passeio inferior. Ah, ok, né? A senhorita já. Aqui já temos gostoso o ar-condicionado aqui. Olha o preço aqui dos sorvetes. 4.500, 4.000. Depois eu deixo aí os valores em euro, né? Pra gente ter uma referência. Bom que a gente tem aqui uma série de bebidas. 1.800 a R$10. É bem carinho aqui, hein? Tem umas empanadas aqui também. Empanadas, medialunas. Aqui tem os sanduíches, olha. Sanduíche com polho, 8.000 pesos. Bom que o ar-condicionado aqui tá valendo, né? Vamos ver o restante da estrutura, que é o fast food. Que é o fumódromo, né? A área de fumantes. E a área dos sanitários. Vamos conferir como é que é. Feminino e masculino. Banheiros limpos, gratuitos, importante. Com sabonete, papel toalha, tudo dentro dos conformes. Vou pegar aqui uma mesinha para fazer um lanche. E aqui a gente passeou bastante. Ó. Fazendo o nosso
piquenique. Olha só pra grande. 11h22. Cedo, hein? E conseguimos já fazer todos os passeios liberados aqui. Quer uma esfirra? Não? Então eu vou comer. Aproveita. Terminamos aqui o nosso lanche. Agora vamos caminhar. Pra variar, né? Olha que legal. Aqui é um Siete Capotes. Tem o fruto ali pra gente ver. Só não conhecer. Vamos pegar o caminho agora para a saída. Bom, aqui realmente não tem bebedouro. Então, ou você traz ou você tem que comprar a sua água. Mas a gente viu ali que a conveniência é bastante sortida. Aqui, ó. Saída. Bem mais larga, né? O tempo só limpou mesmo pro nosso passeio ali pelas passarelas. Agora voltou a ficar encoberto, mas ainda bem abafado. Um indicativo aqui para o circuito inferior, só que aqui é com rampa, né? Sem escadaria. Aqui tem um problema de locomoção, é o caminho mais indicado. Aqui é um ponto de encontro, né? Temos parte de comida. Que é as feiras das tribos. Os artesanatos. Olá. Quartezinho. Mercado Pago. Legal. Uma onça. Bom, isso, né? Que aceita Mercado Pago. Aqui os guias estão dando as instruções. Será que é um museu aqui? Se for, por dentro, né? Vamos lá. Na verdade, aqui é o Hotel Cataratas. Imagínense ustedes que desde este sector aquí se podía tener vista a las cataratas hacia el fondo. E virou agora um museu. Uma exposição então de pinturas com a temática local. Uma canoa indígena. E destacando, mas aqui é feito de um único tronco. E esse era o antigo Hotel Cataratas, aqui na Argentina. E agora abriga essa exposição que conta toda a história do parque. Olha só. Isso aqui é um fonógrafo, só que está sem a concha. A origem do parque, lá, 1909. Começaram as construções aqui. E que trabalho, hein? As baixelas aí de prata. Arquivo General de la Nación. Uniforme dos
dos guarda-parques. Esse é o mais recente, né? E é um sítio do patrimônio mundial. Uma exposição mais contemporânea, com pinturas. Legal, gostei desse panorama que a exposição dá. Justamente para que a gente tenha noção, né, do histórico aqui da região e como foi se desenvolvendo através dos tempos. Bom, visitamos a exposição, né? Então, vou mostrar os outros lugares que a gente tem por aqui. Aqui é a praça de alimentação, né? Uma área bem agradável sobre as árvores. Vou fazer um lanchinho. Esse é o restaurante Fortim Cataratas. Aqui tem buffet, churrasco. Ah lá, o buffet, 100 gramas, 3.000 pesos. Legal. Tem a opção por quilo. Aqui então nós já vamos nos encaminhar para a saída. Aquele farol que nós passamos logo no início aqui da nossa exploração. Isso significa que para cá está a saída. As indicações. Oi, família. Estação Cataratas, o trem A Garganta do Diabo. Uma pena, né, que a gente não vai conseguir ver. O acesso ao circuito superior, a gente pega aqui à esquerda. E esse é o painel informativo de todos os caminhos que a gente tem. Olha, o circuito da Garganta do Diabo. São 120 minutos, 2.200 metros. Por isso que foi tão rapidinho. Aqui seria o trem, a Garganta do Diabo. E estação Cataratas. Frequência, trem a cada 20 minutos. Mais uma área de alimentação, ó. Temos os macaquinhos. Ó, macaco prego. Curioso. Uma macacada aqui, com 3 curiosos. Están peleando. Mais sanitários. Conhecemos então aqui as principais trilhas pelo parque. Agora vamos naquela caminhada de 700 metros. São 11 horas e 54 minutos e já concluímos o nosso passeio.
Que tirando ali os 2.200 metros da Garganta do Diabo, aí você tem que levar isso em conta quando estiver aberto, né? E olha que eu fiz assim um circuito, né? Eu acelerei onde tinha que acelerar, mas nos lugares de maior interesse eu pedi um pouco mais de tempo, bastante calma, para poder registrar melhor o momento. Então é mais ou menos uma base que você pode ter do seu passeio aqui pelo Parque del Iguaçu. Meio-dia e 1. Chegamos então ao final aqui do nosso passeio e a área central do parque. Estamos aqui à direita, a estação de trem. Ainda tem mais uma praça de alimentação. Mais à frente teremos sanitários. Até que o número de banheiros aqui é bem interessante, né? Uma quantidade muito boa. Em todas as principais estações nós temos ali os sanitários. A lojinha do parque. O ar-condicionado chegando aqui tá ótimo, né? Aqui o mapinha. Todo o circuito que nós passamos. Temos bebidas. Mas aqui são aquelas poltronas ali de madeira, olha. Trabalho, né? Tem um anfiteatro ali na frente. O anfiteatro. E a saída dos passeios náuticos. Quer dar uma olhada no preço? É? Tá, vamos lá. Já que você pediu, né? Aqui a Gran Aventura. A travessia do Iguaçu. E o passeio ecológico. Aceitam cartões. Bom, 60 mil pesos a Grande Aventura, só levando em conta que a entrada do parque foi de 20 mil pesos, então é 3 vezes o valor aqui da entrada do parque. Como eu falei, né? Chegando a 1 milhão de inscritos, eu vou fazer o passeio panorâmico de helicóptero. Eu vou fazer tudo aquilo que eu queria ter feito. Então, centro de visitantes. Legal, né? Conhecer, né? Já tá aqui. Salão de uso. Interessante, né? Entrada grátis. E grátis me chama. Então. Aqui é um circuito. Circuito por aqui. Bom. A gente começa aqui pelo circuito. Toda uma exposição com painéis. Muito interessante, né? Aqui, não vamos esquecer a anta.
As queiquinhas. Peixes, né? Peixe dourado embaixo. Um jacarezinho. Bem interessante. Uma formação geológica aqui da região. Um grande manto de basalto. 130 milhões de anos. Ixi. Coisa, hein? Algumas inscrições foram achadas aí. Um pilão. Olha só, essa aqui é uma armadilha. Essa é aquelas de urso, né? Imagina o estrago que faz. Olha só, isso aqui é um animal extinto. El pato serrucho. Foi visto pela última vez em 1983. Ele pagou o pato, literalmente. É interessante e educativa a exposição, né? Gostei. Um acesso gratuito e muita gente acaba passando batido. E aqui tem o folheto, né? Do Parque de Iguaçu. Tem até 100, hein? Rede Wi-Fi aqui. Só aqui na centro de visitantes. Nossa, que calma, que silêncio. E chegamos ao final do passeio. Espero que tenha gostado de mais essa experiência e que as informações lhe tenham sido úteis. Incentive o canal deixando seu like, comentando, compartilhando o vídeo e ativando as notificações. Confira em nossa playlist outras atrações e lugares incríveis aqui no Trips e Flix. Agradeço a sua audiência. É isso aí. Um grande abraço e até breve.